E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Hoje nós vamos começar o assunto gravitação universal. Bom, como vocês todos já devem saber, gravitação é uma das 4 interações fundamentais da natureza. Ela é uma interação que governa tanto o movimento de queda dos corpos na Terra, governa o movimento celeste, dos planetas ao redor do Sol, por exemplo, governa a evolução e estrutura das galáxias e a evolução e estrutura do nosso universo. Então não tem como gravitação não ser um assunto fascinante em física, né? Ela também, muito possivelmente, foi a primeira interação fundamental reconhecida, talvez por ela ser tão universal, já estudada desde a Grécia Antiga, mas as primeiras observações quantitativas a respeito da gravitação muito possivelmente foram feitas por Galileu no século XVI, nas suas famosas experiências com o plano inclinado. Nós vamos primeiro discutir um pouquinho sobre princípios básicos do campo gravitacional, depois nós vamos falar do campo gravitacional newtoniano, na teoria que nós conhecemos como gravitação universal. Vamos lá então? Vamos começar o tema sobre gravitação. Hoje, na física teórica, o grande desafio é uma teoria completa da interação gravitacional que envolva uma versão quântica, que possa inclusive explicar estruturas que nós temos observado no nosso universo, como buracos negros, que foram recentemente fotografados. Também, por exemplo, o que acontece nos primeiros instantes do nosso universo, visto que o nosso universo teve um começo há cerca de 13 bilhões de anos no passado. O início de todo o estudo da gravitação começa com Aristóteles. Aristóteles acreditava que o movimento dos corpos próximo da Terra era de uma natureza diferente do movimento celeste dos planetas ao redor da Terra, que Aristóteles era geocentrista. Com Aristóteles, o movimento de queda dos corpos era explicado pela natureza dos próprios corpos. Corpos formados de materiais pesados, como terra e água, caíam, e corpos de materiais leves, formados de fogo e ar, subiam. Então, qual é o princípio da teoria newtoniana da gravitação, e que também é o princípio de todas as teorias gravitacionais que nós temos desde então, e são algumas, né? Tudo começa ali com Galileu. Ele realizou experiências com o plano inclinado, ele observou relações quantitativas entre o tempo de movimento dos corpos e a distância, de maneira que ele determinou o movimento de partículas num plano inclinado como movimento uniformemente variado, né? Mas ele fez uma observação muito relevante com relação à queda dos corpos, que é possível verificar no plano inclinado, e o que ele verificou foi que todos os corpos em queda livre, no caso também no plano inclinado, né? Já que não existem evidências de que ele fez experiências na Torre de Pisa, como se acredita por aí, o que ele verificou é que todos os corpos em queda livre desenvolvem a mesma aceleração independente de suas massas. Essa observação é uma observação herética do ponto de vista aristotélico, porque a concepção aristotélica é de que o movimento depende da natureza do corpo, ou seja, de que o movimento de queda vai depender se ele é formado de quais dos 4 elementos fundamentais de Aristóteles: terra, fogo, ar e água, e das diferentes relações entre esses elementos que formam um determinado corpo. Então, como eu disse antes, corpos pesados são formados majoritariamente de terra e água, e corpos leves que sobem são formados de ar e fogo. E Galileu simplesmente verificou que se eu pegar 2 corpos de massas distintas e soltá-los de uma mesma altura, eles levam o mesmo tempo para alcançar o solo. Portanto, eles desenvolvem a mesma aceleração. Essa é uma característica da interação gravitacional, que é uma característica de universalidade. A gravitação ela age da mesma forma em todos os corpos com massa. Isso nos leva ao que a gente chama de princípio de equivalência. Bom, como eu já falei antes, nós temos várias teorias gravitacionais. 2 delas são as mais importantes. A primeira é a que a gente vai estudar, que é a gravitação newtoniana, e a segunda teoria, que é a mais importante, que nós utilizamos para descrever o nosso universo, inclusive, é a relatividade geral de Einstein. E essas teorias elas estão baseadas em princípios de equivalência. E existem 3 princípios de equivalência. O primeiro deles é o princípio fraco, ou o princípio de Galilei. O princípio
de equivalência de Galilei diz que a trajetória de um corpo num campo gravitacional vai depender apenas das suas condições iniciais. Não depende da natureza nem da estrutura do corpo. A teoria da gravitação universal vai ser a única teoria gravitacional que obedece exclusivamente ao princípio de Galilei. Mas nós temos o princípio da equivalência de Einstein também. Tem duas partes. A primeira parte é o princípio de Galilei, ou seja, a trajetória de um corpo em queda livre depende apenas dos seus dados iniciais e é independente da natureza ou da estrutura do corpo. Mas tem uma segunda parte. A segunda parte do princípio da equivalência de Einstein me diz que o resultado de qualquer experimento local não gravitacional realizado em queda livre é indistinguível do mesmo experimento realizado em repouso longe de um campo gravitacional. Isso aqui, para explicar, dá uma outra aula, mas o fato é que se você se trancar num laboratório e colocar esse laboratório em queda livre, qualquer experimento não gravitacional que você fizer, segundo o princípio de equivalência de Einstein, vai ser indistinguível se você colocar esse laboratório longe do campo gravitacional no espaço. Portanto, a queda livre e a ausência de campo gravitacional são completamente equivalentes. E o princípio da equivalência forte repete a primeira parte do princípio da equivalência de Einstein, que é o princípio de Galilei. Portanto, a trajetória de um corpo em queda livre só depende dos seus dados iniciais. Por outro lado, ele institui que o resultado de qualquer experimento local realizado em queda livre é indistinguível do mesmo experimento realizado longe do campo gravitacional. Percebam que eu não tenho aqui experimento local não gravitacional. Aqui, qualquer experimento local, inclusive os gravitacionais. O princípio da equivalência forte é obedecido pela relatividade geral. Então, o princípio da equivalência de Einstein exclui experiências gravitacionais e o princípio da equivalência forte inclui todo tipo de experimento na equivalência entre queda livre e ausência de campo gravitacional. Nós vamos ficar com o princípio fraco, ou o princípio de equivalência de Galilei. Vamos falar um pouquinho sobre a interação gravitacional em si. Como eu já falei antes, a gravitação universal é a primeira teoria de campo, que busca descrever uma interação fundamental. A hidrodinâmica e teoria ondulatória da luz são mais ou menos contemporâneas da gravitação universal. Só que a gravitação universal, ela busca descrever uma interação fundamental. E como a gente já discutiu no curso, toda interação fundamental é intermediada por uma força. E aqui no caso nós temos a força gravitacional Fg, que atua em determinado ponto x, ele é um campo vetorial euclidiano, portanto ele é também um campo covariante por rotações, como nós vimos no início do curso. Além da força, toda partícula que interage gravitacionalmente possui uma carga gravitacional. E essa carga nós vamos denominar mg. A carga define a força gravitacional que uma partícula que tem aquela carga vai sofrer quando ela é colocada em determinada posição através do campo vetorial gravitacional. Esse campo é chamado de g de x, que também constitui um campo vetorial euclidiano. Então, eu defino o campo vetorial gravitacional como a força que age sobre a partícula dividido pela carga gravitacional daquela partícula. Portanto, se eu conhecer o campo gravitacional vetorial em determinado ponto do espaço, basta multiplicar pela carga gravitacional para encontrar a força que age sobre a partícula. Se você teve um déjà vu com eletrostática, você está correto. Essa maneira de descrever um campo e a força que age sobre determinada partícula é idêntica. Aqui no caso, eu posso substituir Fg pela força eletrostática. O campo vetorial gravitacional G de x seria o campo elétrico e a carga gravitacional seria a carga elétrica. Essas relações aqui são idênticas entre ambas as teorias. O que é frequentemente confuso na literatura é que o pessoal costuma chamar carga gravitacional de massa gravitacional. E esse é um equívoco muito grande, porque só existe, rigorosamente falando, um tipo de massa, que é aquela que define a qualidade de movimento inercial de uma determinada partícula, como nós introduzimos lá no início do curso, na nossa estrutura inicial da teoria da mecânica clássica. Então, a princípio, esse mg aqui, ele é uma carga. E nós vamos explicar qual que é a relação desse cara aqui com a massa em alguns instantes. Assim como acontece lá na eletrostática, quando eu vou determinar a trajetória de uma partícula num campo vetorial gravitacional, essa trajetória vai depender da razão carga-massa da partícula. Vocês podem ver, por exemplo, que aqui eu escrevi a segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração é igual a força gravitacional. Então eu estou supondo a princípio que uma partícula só está sujeita à força gravitacional. E essa força gravitacional é igual a carga gravitacional vezes o campo vetorial gravitacional G. Portanto, a aceleração da partícula
vai depender da razão carga-massa vezes o campo gravitacional. Esse campo, a princípio, ele vai depender apenas da posição da partícula, mas ele poderia depender, por exemplo, da velocidade, sem nenhum problema. Então vocês veem que para resolver essa equação aqui, a solução vai depender da razão carga-massa, que é o que acontece quando eu determino a trajetória de uma partícula num campo eletrostático. É a mesma coisa. Por exemplo, se eu tiver um campo gravitacional constante, a trajetória dessa partícula vai ser uma parábola, governada por uma lei em que x de t é uma equação de segunda ordem em t. Agora, aqui entra em cena o princípio de equivalência de Galilei. Você me disse que a aceleração não pode depender da massa ou da natureza da partícula. Então, isso significa que esse lado direito aqui não pode depender de m e também não pode depender da carga, já que a carga é parte da descrição da natureza da partícula. O único jeito disso acontecer é a razão carga-massa ser uma constante adimensional, e eu posso renormalizar essa constante para que ela seja igual a 1. Então eu vou impor que mg sobre m é igual a 1. A massa é a própria carga gravitacional. Então o que o princípio de equivalência me diz é que a carga gravitacional é a massa da partícula. E é uma interpretação equivocada dizer que o princípio da equivalência me diz que a massa gravitacional é igual à massa inercial, porque não existe massa gravitacional. Vocês podem observar, aqui nessa equação do lado direito, que o campo gravitacional é a aceleração que uma partícula desenvolveria naquele ponto x, caso ela estivesse em queda livre. Isso não significa que o campo vetorial gravitacional é a aceleração da partícula, porque se eu colocar uma partícula em cima de uma mesa, ela tem aceleração nula, só que o campo gravitacional naquele local, obviamente, é diferente de zero. Além do princípio de equivalência, que institui a equivalência entre a carga gravitacional e a massa da partícula, temos também um princípio chamado de princípio de superposição, que é fundamental. Então, a gente vai supor, a princípio, um sistema de n partículas, cada uma de massa mi, e o i vai de 1 a n. E o princípio de superposição me diz que se eu quiser calcular a força gravitacional que age sobre uma dessas partículas, essa força é a soma da força gravitacional que cada uma das partículas exerce sobre ela, com exceção dela mesma. Portanto, a força gravitacional, eu coloquei o G aqui em cima só para ilustrar, que age sobre a partícula I, é o somatório das forças que agem sobre a partícula I relacionadas às outras partículas. Então aqui eu tenho uma somatória em K, que é diferente de I, porque uma partícula não exerce força gravitacional sobre ela mesma, de F, ou seja, da força que a partícula K exerce sobre a partícula I. Então eu pego essas forças e somo duas a duas. Esse é o princípio de superposição. Portanto, posso utilizar o princípio de superposição para deduzir a força gravitacional exercida sobre uma partícula de massa m por uma distribuição contínua de matéria. Essa força gravitacional ela vai ser uma integral de uma densidade de força gravitacional vezes o volume, e essa expressão aqui ela é o contínuo equivalente dessa expressão de somatória aqui em cima. Então nós vamos utilizar esse princípio de superposição quando nós quisermos analisar fontes contínuas de campo gravitacional. Por último, ou seja, além do princípio de equivalência e do princípio de superposição, preciso ter uma lei de forças. Na gravitação universal, que é a teoria newtoniana, tem como base a lei de forças, o inverso de R ao quadrado. A força que age entre duas partículas, uma de massa m grande e outra de massa m pequeno, é dada por menos uma constante, que é a constante gravitacional de Newton, que tem esse valor, 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton, metro quadrado por quilograma ao quadrado. O produto da massa das partículas, dividido pela distância entre as duas partículas ao cubo, vezes o vetor de separação entre as duas partículas R. Ou seja, R é R chapéu. Essa é uma lei do quadrado das distâncias. E ela é idêntica à lei de Coulomb para a força eletrostática. Então, é essa equação que determina a força que age sobre uma partícula de massa m, devido a uma outra partícula de massa m grande. Nesse setup aqui, no geral, a gente chama a partícula de massa m de partícula teste e a partícula de massa m grande como a fonte do campo gravitacional. No geral, quando eu escrevo dessa forma, eu estou interessado no movimento da partícula m pequeno, mas existe uma simetria. O sinal negativo dá conta do fato de que a força gravitacional é sempre atrativa, já que m grande e m pequeno são sempre positivos. R ao quadrado é sempre positivo também.
Aqui eu já falei, vetor R é a posição relativa entre as duas partículas, ou seja, na verdade, ela é a posição relativa da partícula m pequena com relação à partícula m grande e tem módulo R. Essa força, ela é uma força central, porque ela só depende da distância entre as duas partículas e ela tem direção na linha que liga as duas partículas. Portanto, ela é conservativa e é uma força central. Vamos ver como é que funciona quando eu tenho uma distribuição de massas e, portanto, aqui eu estou utilizando o princípio de superposição. Como a gente viu, a força que age sobre uma partícula I é a soma das forças que cada uma das partículas de um sistema exerce sobre essa partícula I. Aplicando essa força aqui, menos G, massa da partícula I, somatória da massa de todas as partículas, vezes a distância entre as duas partículas, dividido pelo módulo dessa distância ao cubo. Nessa expressão aqui, seria interessante a gente dar uma olhada num gráfico. Então, por exemplo, vamos supor o seguinte, eu tenho esse sistema de coordenadas, com origem aqui, e eu tenho aqui duas partículas. Uma partícula de massa m grande, uma partícula de massa m pequena. Bom, a origem é esse ponto O aqui, portanto eu tenho o vetor, esse vetor em azul, que é a posição da partícula m grande, essa posição eu vou chamar de x', e eu tenho o vetor, posição da partícula m pequeno, que eu vou chamar simplesmente de vetor x. E eu tenho o vetor de separação entre as duas partículas, que é esse vetor em vermelho, que é o vetor R, e o vetor R é x menos x'. Se eu tiver várias partículas aqui, como fonte do campo gravitacional, e eu estiver interessado na força que age sobre essa partícula, eu vou somar as forças relativas de cada uma dessas partículas. Então, por exemplo, eu posso ter uma segunda partícula aqui, uma terceira partícula aqui, uma quarta aqui, uma quinta aqui, e então eu faço esse arranjo com cada uma dessas partículas e somo as forças que agem sobre elas. Esse é o nosso setup quando eu tenho sistemas de partículas. Para vocês verem mais ou menos como funciona, em vez de eu posso mover esse ponto aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma partícula aqui, calculo a força que age sobre ela, que depende desse ponto R, mas se eu tiver uma outra partícula aqui, tá vendo que x' mudou e o R mudou. Então o R depende de x' e também depende de x. Então se eu tiver várias partículas, basta eu somar a contribuição para a força gravitacional de todas as partículas de um determinado sistema. Agora, um outro caso mais interessante é se eu tiver um corpo extenso, ou seja, se eu tiver um sistema de partículas que me forma um corpo coeso. Por exemplo, vamos determinar aqui que esse sistema de partículas está num volume, vou chamar esse volume de V'. Esse corpo ele tem uma densidade que vai depender do ponto, esse vetor que eu vou chamar de posição x', e a densidade desse corpo nesse ponto é ρ de x'. E a massa total do corpo, vou chamar de m grande, é a integral no volume da densidade. Então vamos supor que eu quero calcular a influência gravitacional desse corpo extenso sobre uma partícula de massa m colocada bem aqui nesse ponto. Então eu tenho aqui um vetor posição que eu vou chamar de x, então a partícula m está nessa posição x, e a distância entre esse ponto da minha distribuição de massas e a partícula m, ela é dada por x menos x' e ele é esse vetor aqui vermelho. É o mesmo setup anterior. Como aqui eu tenho uma distribuição contínua de massas, eu preciso calcular a contribuição de cada ponto desse volume, cada qual com a sua densidade, e somar todas as contribuições. Esse somar todas as contribuições significa realizar uma integral sobre o volume. Portanto, a força que uma distribuição contínua exerce sobre uma partícula de massa m no ponto x, ela vai ser dada por uma integral menos gm, g é constante, m é a massa da partícula, constante também. Então eu faço uma integral no volume da diferencial de volume, ρ de x', x menos x' dividido por x menos x' módulo ao cubo. Essa expressão é análoga a essa expressão aqui, no caso contínuo. Veja que as variáveis de integração são os pontos x'. X' está em negrito porque é um vetor, tem 3 componentes. Posso chamar de x1', x2', x3', por exemplo, ou x', y', z'. E esse ponto x aqui, ele é o ponto em que está a partícula m, então ele não faz parte da integração. Agora, se eu tiver, por exemplo, duas distribuições de matéria, aí eu preciso integrar nessa massa aqui também, né? No geral, essa força vai ter um caráter absoluto, portanto ela não vai mais depender dos pontos, porque eu vou ter duas integrais nas duas densidades de volume aqui.
Então essa é a expressão quando eu tenho duas distribuições de matéria e quero calcular a força que age em ambas as distribuições. Vamos falar um pouco sobre a energia gravitacional. E para isso nós vamos supor o caso de novo de uma única partícula de massa m sujeita a um campo gravitacional produzida por uma partícula de massa m. Aqui eu vou tratar a massa m pequena como uma partícula teste. Então eu vou supor que essa massa m pequena é muito menor que a massa grande e vou tratar o m grande como a fonte do campo gravitacional. Então eu vou chamar m pequeno partícula teste, m grande fonte. Então o movimento da partícula teste, que é o movimento no qual eu estou interessado, ele é governado pela segunda lei de Newton. Então eu tenho a massa da partícula teste vezes a sua aceleração é igual a menos g m grande m pequeno sobre r ao cubo vezes a separação entre os dois. Para eu encontrar a energia, eu posso supor que o sistema é isolado e determinar simplesmente conservação da energia cinética mais energia potencial. Mas já que eu conheço a equação de movimento, eu tenho um jeito mais interessante de deduzir a energia, realizando o produto escalar dessa expressão com a velocidade da partícula teste. Quando eu faço esse produto escalar, eu tenho m x2 pontos escalar x ponto desse lado, e do outro lado eu vou ter menos g m grande m pequeno sobre r ao quadrado. Aqui eu tenho r chapéu, que é o versor de separação entre os dois pontos, r chapéu é unitário, escalar x ponto. Aqui do lado esquerdo, a conta é simples. mx2 pontos escalar x ponto é ddt de meio de mx ponto ao quadrado. Essa conta nós já fizemos antes no curso. No lado direito da expressão, eu vou ter o produto escalar entre x chapéu e x ponto. Lembra que x ponto, se eu colocar em coordenadas esféricas, ele tem uma expressãozinha complicada, mas a componente r da velocidade, ela é r ponto r chapéu. Então, o que acontece aqui é que r chapéu escalar x ponto é a projeção da velocidade da partícula na direção de separação entre as duas partículas. E isso é precisamente igual a r ponto. Ela é a velocidade de separação entre as partículas. E essa expressão aqui, menos g m grande m pequeno r ponto sobre r ao quadrado, ela é integrável em ddt g m grande m pequeno 1 sobre r. Como o lado esquerdo é isso, o lado direito é isso, passo esse cara para lá e, portanto, eu tenho que o ddt dessa expressão aqui é igual a zero. Nessa expressão, claro que o primeiro termo é a energia cinética da partícula teste e o segundo termo é a energia potencial. Agora, o importante é que o que está aqui dentro é uma constante de movimento, porque a derivada temporal dela é nula. Esse é o cara que eu chamo de energia gravitacional da partícula m. Portanto, ela é igual à energia cinética mais a energia potencial. Isso significa que o potencial é menos g m grande m pequeno dividido pela distância de separação. Esse é chamado de energia potencial gravitacional, que a gente vai chamar de potencial gravitacional uma outra quantidade. Essa energia potencial, ela também pode ser definida como o negativo do trabalho que eu tenho para trazer uma partícula teste de massa m do infinito até o ponto x. É essa integral aqui de f dr escalar, que é g m grande m pequeno, integral de infinito a r de dr' r' ao quadrado. O r' é só para diferenciar a variável de integração do limite. E o valor dessa integral vai ser exatamente igual a essa expressão aqui. Portanto, se eu conheço a energia potencial gravitacional entre duas massas, a força que age entre elas vai ser dada pelo gradiente desse potencial. Como o potencial só depende de R, ele é igual a menos dVdr, R chapéu, que eu esqueci de colocar aqui, mas a expressão do gradiente ela é suficiente. Isso aqui, claro, é a expressão do fato de que a força gravitacional é conservativa. E aí nós vamos ver o que acontece com o campo vetorial gravitacional. Se eu tiver uma fonte pontual, esse campo é determinado simplesmente por menos gm r na posição x, dividido por r ao cubo na posição x. Esse r aqui é o vetor de separação e r ao cubo é o módulo do vetor de separação ao cubo. É só eu pegar a expressão da força gravitacional e dividir pela massa da partícula teste. Se a fonte consiste em uma distribuição de massa, vale a mesma coisa. A expressão vai ser idêntica à da força, só que dessa vez sem a massa aqui, porque eu vou ter dividido pela massa da partícula teste. Então essa integral me dá precisamente o campo vetorial gravitacional na posição x. Só para não deixar de colocar explicitamente em coordenadas cartesianas, essa expressão aqui significa essa aqui de baixo.
Então eu tenho G de x, y, z, que são as posições do ponto x. Aqui eu tenho menos G e uma integral tripla, dx', dy', dz'. Então note que aqui está explícito que a densidade depende de 3 variáveis e R depende de 6 variáveis, assim como o seu módulo. Depende de x, y, z e de x', y' e z'. Então a forma mais geral para calcular o campo vetorial gravitacional é dado por essa expressão aqui em coordenadas cartesianas. Se eu for para outras coordenadas, eu tenho que transformar. Dependendo da distribuição de matéria, é coordenadas cartesianas, esféricas ou cilíndricas ou quaisquer outras coordenadas são relevantes. E agora eu vou falar do campo escalar gravitacional, que a gente vai chamar simplesmente de potencial gravitacional. E eu gosto de reservar para esse cara aqui um nome de campo gravitacional. Então o G eu chamo de campo vetorial gravitacional e esse cara aqui eu vou chamar de campo gravitacional. Nem todos os autores adotam essa nomenclatura. Então a gente viu que a força gravitacional é um campo de forças conservativo, portanto ele é irrotacional. Então existe uma função escalar V, tal que a força gravitacional é menos o gradiente dessa função. Essa função escalar V é a energia potencial gravitacional. Agora, assim como F é menos o gradiente da energia potencial, simplesmente divido F pela massa da partícula teste para encontrar o campo gravitacional naquele ponto. E essa expressão aqui ela me leva diretamente ao fato de que o campo vetorial gravitacional também é conservativo, portanto ele também é menos o gradiente de uma função escalar. Essa função escalar aqui, que é φ maiúsculo, é chamado de campo escalar gravitacional, ou potencial gravitacional, ou simplesmente campo gravitacional, que é o que está dizendo nessa última expressão aqui. Então, nós temos simplesmente que o campo gravitacional é igual à energia potencial dividido pela massa da partícula teste. E no caso de uma fonte pontual, nós vimos que a energia potencial é menos G, m grande, m pequeno, 1 sobre R, e, portanto, eu pego esse cara, divido por m, o campo gravitacional é menos G, m grande, 1 sobre R. E no caso em que a fonte é uma distribuição de matéria de densidade ρ, eu tenho a integral no volume de ρ de x dividido por R de 3x. E aqui eu também posso falar de trabalho gravitacional. Claro que ao falar em trabalho gravitacional, como a força gravitacional é uma força conservativa, o trabalho gravitacional ele não depende da trajetória. Portanto, o trabalho em qualquer circuito fechado vai ser nulo, e isso nós já vimos acontecer em campos centrais. Nós já vimos, e aqui também é o caso, de que a energia potencial em determinado ponto está relacionada ao trabalho de se trazer uma massa teste do infinito para o mesmo ponto. E falando em termos aqui no caso do campo vetorial gravitacional, existe uma função, um funcional de trabalho também, embora ele não seja trabalho, mas também existe um funcional que depende de 2 pontos, que é a integral de G dr. Esse cara aqui é o análogo ao trabalho, se esse cara aqui fosse a força gravitacional. Portanto, eu vejo aqui simplesmente que essa função W é igual ao trabalho dividido pela massa. Como o campo vetorial gravitacional é conservativo, G é menos o gradiente do campo gravitacional. E o campo gravitacional só depende de R. dr escalar gradiente de φ é simplesmente igual a diferencial de φ, cuja integral é menos a diferença potencial entre os pontos x e y. Então, se eu conhecer o campo gravitacional, a função W é só o negativo da diferença de potencial. E o trabalho realizado é simplesmente a massa da partícula teste vezes a diferença de potencial com sinal negativo. Tudo isso aqui vocês já viram em Física 3 e vão ver com mais detalhes ainda num curso de eletrodinâmica que vocês vão fazer na graduação. E a razão disso é que a lei de forças para a gravitação universal é idêntica à lei de Coulomb para a eletrostática, com exceção do fato de que a carga elétrica tem 2 tipos. Tem uma carga positiva e uma negativa. Portanto, a força eletrostática ela pode ser atrativa ou repulsiva, mas a força gravitacional é só atrativa. De resto, basicamente, tudo é idêntico. E, inclusive, a analogia entre potencial eletrostático, potencial gravitacional, energia potencial eletrostática e energia potencial gravitacional, campo gravitacional e campo eletrostático, gravitacional vetorial e etc. Então, muitos de vocês devem ter percebido
que temos formalismos matemáticos idênticos. Essa primeira aula eu vou parar por aqui, então eu queria de novo estressar o fato de que nós estamos lidando com um formalismo idêntico à lei de Coulomb para forças eletrostáticas. Depois eu vou utilizar esse fato para fazer uma crítica à gravitação universal, mais para frente no curso, dizer por que ela é incompleta e precisou ser substituída por uma teoria gravitacional diferente. Só que quando Newton elaborou essa teoria, no século XVII, a partir daquele momento a mecânica clássica passou a ter um papel fundamental na física, porque se acreditava que todos os fenômenos físicos se encaixavam nos fenômenos clássicos, que eram descritos pelas 3 leis de Newton e pela lei da gravitação universal. Claro que o tempo foi passando e novos fenômenos foram sendo descobertos. A princípio, quando começou a se estudar campo eletromagnético, através dos fenômenos elétricos e magnéticos, e na formulação das equações de Maxwell, tudo parecia que se encaixava muito bem. Então, além de eu ter uma teoria para o campo gravitacional, eu teria uma teoria também finalizada na metade do século XIX, por Maxwell, para os campos elétricos e magnéticos unificados no que a gente chama de campo eletromagnético. Assim como o grande triunfo de Newton e da gravitação newtoniana foi calcular com uma boa precisão a órbita dos planetas ao redor do Sol, o grande triunfo de Maxwell foi demonstrar que a luz é um fenômeno eletromagnético. Então, ali no final do século XIX, se acreditava que a eletrodinâmica e a mecânica clássica juntos descreviam todo o universo. Claro que essa era uma visão amplamente difundida, mas na época se estudavam outras partes da física que ainda estavam obscuras, como por exemplo mecânica estatística. Mas logo se viu que a eletrodinâmica clássica e a mecânica clássica eram incompatíveis. Nós vamos falar disso um pouco mais tarde, mas isso levou, além de algumas observações experimentais, ao fato de que a gente precisaria substituir não só a mecânica clássica como a dinâmica fundamental, como também a gravitação universal por uma outra teoria mais fundamental. Bom, por enquanto vou ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua. Bons estudos e até o próximo vídeo.